Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Já somos uma grande família. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a importância da agricultura em Portugal, em que temos aqui como convidado o engenheiro Gonçalo Santos Andrade. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, muito bom dia. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como hoje no nosso programa vamos falar sobre agricultura, vamos entregar todo este setor, todos os agricultores, todas as pessoas que trabalham nesta área, ao Imaculado Coração de Maria, para que ela os ajude nos desafios que se levantam, que são muitos e que não são fáceis, para que ela venha em auxílio de todos os que trabalham nesta área. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje aqui o nosso convidado, o Gonçalo Santos Andrade, vou dizer a idade, não se importa, com 50 anos, é formado em Engenharia Agrícola, tendo 27 anos de experiência no setor agroalimentar e apresenta um vasto currículo nesta área, como, por exemplo, vice-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. É desde 2017 o presidente da Portugal Fresh, é administrador executivo da Luz ao Morango, sócio da Casa Prudêncio, chairman da Conferência Internacional da Organização de Produtores de Frutas e Legumes, conselheiro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é ainda membro do Conselho Executivo da AEZ, Business School, e diretor do Programa de Empresas da Cadeia Agroalimentar. Além disso, é marido, pai de 3 filhos, sendo já um homem muito ocupado, ainda ajuda como vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim. Muita coisa. Espero não me ter enganado em nada. Não, agradeço a simpática introdução. Sim, são muitos desafios, embora eu acho que cada um de nós, ainda bem, começamos com uma oração. Sim. Temos aqui o setor abençoado, é uma boa maneira de começarmos, mas este é um setor que realmente é vital para a economia portuguesa, para os portugueses, para a ocupação do território, e por isso ainda bem que se lembraram, agradeço muito o convite, se lembraram de falar deste setor. E até porque este setor faz parte da vida de um português, culturalmente falando. Todo o português tem sempre um quintal, tem sempre essa questão agrícola dentro de si, eu acho. Não é verdade? Sim, tem toda a razão. Embora é sempre importante nós termos uma visão económica da ocupação de território, porque evidentemente que neste momento temos desafios muito grandes a nível ambiental, a nível social, mas a componente económica também é muito importante, porque sem ela não conseguimos criar postos de trabalho, não conseguimos criar riqueza e Portugal não se desenvolve. É verdade, então é um setor extremamente importante para o nosso país e para a nossa vida. Mas antes de começarmos com a nossa conversa sobre este tema tão importante, vamos ver uma peça. A agricultura portuguesa tem carisma, tem pessoas, tem experiência e conhecimento, tem tecnologia, tem sabor, qualidade e orgulho no que faz. E, sobretudo, tem ambição. Ambição de fazer mais, de gerir melhor, de inovar e de chegar sempre mais longe. Por isso, a agricultura portuguesa definiu um grande plano para a próxima década. Um plano com projetos sustentáveis de produção e energias renováveis. Um plano com uma visão para a implementação de novas tecnologias. Um plano com medidas para uma gestão moderna, precisa e consciente da água e do solo, através do investimento em infraestruturas e processos. Um plano que leva a imagem e o sabor de Portugal mais longe, com reforço da promoção internacional. Um plano que valoriza, protege e rentabiliza os recursos e produtos florestais.
Um plano que potencia o desenvolvimento das agroindústrias e das economias locais. Um plano com projetos sectoriais de investigação e desenvolvimento que valorizam o conhecimento local e com potencial internacional. Há um grande futuro para a agricultura portuguesa, porque a agricultura portuguesa nunca para diante dos obstáculos e une esforços, pessoas, energias e vontades para este novo plano de ação. Por uma nova década de oportunidades e horizontes. Para um caminho mais sustentável e próspero. Por um país mais capaz. Ambição Agro 2020-30. Contributo da Confederação dos Agricultores de Portugal para o Plano de Recuperação Económica de Portugal. A Confederação dos Agricultores de Portugal apresentou a sua Ambição Agro 2020-2030 em setembro de 2020. Este plano foi incluído no PRR, ou seja, no Plano de Recuperação e Resiliência? Eu acho que este vídeo foi bastante esclarecedor e é muito feliz em termos de mostrar a ambição que o setor tinha mesmo numa altura de pandemia. Sim. Ou seja, estávamos em setembro, como disse, e portanto tinham passado cerca de 7 meses do início da pandemia e era importante todos refletirmos como é que seria a recuperação económica do país. E a Confederação dos Agricultores de Portugal, evidentemente, não quis ficar de fora dessa discussão. E em vez de esperar por medidas concretas que pudessem reforçar o tecido económico português, lançou e apresentou esta Ambição Agro 2030. As propostas apresentadas tinham como objetivo a recuperação económica do país, principalmente em 7 textos que foram aqui vistos no vídeo e que depois, quando veio a primeira apresentação antes do Plano de Recuperação e Resiliência, que foi, no fundo, o Plano Estratégico à Ambição do professor António Costa e Silva, ainda não era Ministro da Economia, quando fez essa apresentação, o nosso setor até ficou de alguma maneira entusiasmado, porque no fundo havia ali uma ambição de Portugal se virar para o mundo, de haver, a nível, por exemplo, das energias renováveis, a nível da nossa linha férrea, ligar-nos à Europa, porque nós estamos cada vez no mercado mais global. Esta linha de Lisboa-Helsínquia tem que ser vista como o nosso mercado local. E era muito importante essa ambição que nós vimos nessa visão estratégica para o país, em que víamos grandes ambições, quer a nível mesmo da gestão dos recursos hídricos, da ambição de termos mais reservas de água e também a nível dos portos, porque nós, para as nossas exportações e para a nossa internacionalização, a melhoria dos portos também era muito relevante. Quando nós vimos, já passado alguns meses, depois de comentarmos publicamente essa visão estratégica, que evidentemente precisava de afinações, mas era uma visão que nos parecia bastante importante, uma ferramenta importante para o país. Quando vimos o Plano de Recuperação e Resiliência, nada tinha a ver com aquela ambição estratégica. E por isso tivemos uma enorme desilusão. O agroalimentar e o setor primário ficaram praticamente de fora de todo esse plano. Houve uma ou duas situações que foram positivas, por exemplo, a questão da inclusão do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, que estavam alocados 200 milhões de euros para, no fundo, melhoria de algumas infraestruturas agrícolas, de aproveitamentos hidroagrícolas do Algarve e também para novas fontes de água, que estavam alocados 60% desses 200 milhões, ou seja, 120 milhões de euros, para uma dessalinizadora e um transvase, que são medidas positivas, mas que precisavam de ser replicadas a outras geografias do país para ser algo estratégico para o setor agroalimentar. Por isso a nossa enorme desilusão em termos feito, no fundo, uma ambição agro com uma perspectiva de 10 anos que iria proporcionar um crescimento sustentado do setor, em que o PRR não contemplou a nossa ambição.
Quão importante é este setor primário, a agricultura para Portugal? É assim, eu acho que todos os governos têm faltado paixão pela agricultura. Sim. Porque nós, mesmo neste contexto que nós vivemos neste momento, basta recordarmos que nós neste momento faz agora 3 anos que tivemos a pandemia, passámos por uma seca extrema, muito complicada, e que estamos agora a voltar a ter, porque há muitos meses que não temos precipitação, e também temos uma guerra completamente condenável que todos queremos que termine o mais rapidamente possível, mas que vemos prolongar ao longo do tempo, e os consumidores europeus, durante todo este período, mesmo muito complexo e muito difícil, tiveram sempre acesso a produtos de elevada qualidade, com segurança alimentar e a preços acessíveis. Mesmo neste contexto de subida de preços, mas a importância do setor agroalimentar, ou seja, a produção, a logística, a indústria e a distribuição, onde o setor primário evidentemente tem um papel muito relevante, porque somos os primeiros a produzir os alimentos, demonstrou que é um setor que não para. Por exemplo, um layoff não funciona para nós. Pois. Nós temos que cuidar das plantas e dos animais 24 horas, 7 dias por semana. E, portanto, este setor demonstrou que é um setor completamente estratégico. Foi um dos motores económicos mais fiáveis da União Europeia e do país. E, por isso, tem que haver uma atenção especial para um setor que tem uma enorme relevância e que os consumidores dependem da produção de alimentos que os agricultores fazem. Portanto, as nossas 3 ou 4 refeições diárias, que a maioria de nós, graças a Deus, tem acesso a fazê-las, é, grande maioria, devido aos produtos que os agricultores produzem. Portanto, eu acho que não deve haver qualquer dúvida da importância estratégica que o setor agrícola e agroalimentar têm para todos os consumidores. Falámos da importância para Portugal e a importância para a União Europeia. É assim, a União Europeia, a 27, depende muito de importações, ou seja, nós temos que produzir cada vez mais. Para a União Europeia é muito, muito importante, porque este setor tem produtos de uma diversidade enorme, desde os cereais, o vinho, o azeite, a carne, os hortofrutícolas. São uma diversidade enorme de produtos que a União Europeia se tem que preocupar em cada vez mais produzir internamente no espaço comunitário a 27 e depender menos de importações de países terceiros, mesmo numa questão de segurança alimentar. Sim. Ou seja, nós temos que ter cuidado das estratégias que delineamos, de termos sempre atenção que a nossa segurança alimentar deve ter uma atenção extrema para não termos uma maior dependência das importações. A agricultura, ao longo da história da humanidade, sempre foi de extrema importância. No entanto, hoje, atualmente, qual tem sido o seu relevo, visto que nós vivemos uma pandemia, uma guerra, a seca e agora também esta questão financeira, esta crise financeira que estamos a viver? É assim, como eu referi anteriormente, realmente este contexto em que vivemos é um contexto muito complexo, muito difícil, em que o nosso setor, a nível da produção de alimentos, dá uma garantia muito grande ao consumidor. E por isso o consumidor, mesmo durante a pandemia, a seca e a guerra, continuou sempre a ter acesso aos produtos, demonstra a importância que o setor tem. E não é que nós não queiramos que, por exemplo, o turismo continue a crescer, sim, é bom claro, para todos nós, mas nós temos que depender menos de setores que têm um peso enorme para a nossa dependência da economia nacional e temos que começar a apostar em bolsas económicas que sejam relevantes para conseguirmos melhorar a nossa vida. Posso lhe dar um exemplo? Sim. O setor agroalimentar
foi a primeira vez que em 2022 exportou mais de 8 mil milhões de euros, foi 8.400 milhões de euros. Isto representa cerca de 12% das exportações de bens nacionais. E aí também podemos medir a importância, quer a nível do relevo de importância do setor para a economia portuguesa, quer mesmo na União Europeia, onde todos os países têm uma aposta forte no setor primário, e é isso que nós também reclamamos, termos medidas idênticas ao que os outros países, principalmente os países do sul da Europa, têm, para conseguirmos reforçar cada vez mais o setor. Quais são os maiores desafios hoje para a agricultura em Portugal? É assim, os desafios são gigantescos neste contexto todo. Sim. Mas eu diria que a questão da água é completamente estratégica. Ou seja, a água é, neste momento, o maior desafio que o setor tem. Portugal tem um potencial enorme para conseguir crescer o valor da sua produção agrícola. Mas sem acesso a reservas de água, que a maioria dos nossos subsetores dentro do setor agrícola são mais competitivos com acesso ao regadio. Nós temos que modernizar os aproveitamentos hidroagrícolas, muitos deles com mais de 50 anos. Precisam de ser melhorados para serem mais eficientes, para terem menores perdas de água e também a construção de novas reservas de água. Por exemplo, o Alqueva é um sucesso enorme. Sim. Ainda com a precipitação que houve durante o outono, porque no inverno não ocorreu quase precipitação, mas no outono foi possível a barragem passar de 59% para 90%. E isso demonstra a importância de uma bacia que é enorme, que gera negócios de múltiplos fins. E a água não é só importante para a agricultura, é importante para a coesão do território. Mesmo os próprios agricultores, com acesso à água, conseguem ocupar territórios de baixa densidade, conseguem manter atividade no interior do país. Isso é muito importante, por exemplo, para evitarmos os fogos florestais. Sim. Porque muitas vezes há sempre aquela tentação de dizer não podemos fazer mais reservas de água porque há que preservar a questão ambiental e da biodiversidade. Se houver o abandono por parte dos agricultores da ocupação desses territórios, o que acontece é crescimento de mato e a seguir vêm os incêndios. E não é por aí seguramente que vamos ter uma preservação adequada do ambiente e da biodiversidade. Os agricultores são os melhores amigos do ambiente, são os verdadeiros protetores do território e só com uma agricultura forte e coesa é que vamos conseguir ter uma adequada preservação do ambiente. Gonçalo, existe mão de obra suficiente para trabalhar neste setor? É assim, nós temos que respeitar a vontade dos trabalhadores, que fazem as suas escolhas Claro. de acordo com a lei da oferta e da procura. Isto é como um casamento. As duas partes têm que estar interessadas. Já houve mais dificuldade em termos de angariação de mão de obra para o setor, mas é sempre um tema complexo, principalmente porque também as campanhas agrícolas muitas vezes têm picos sazonais. Sim. Em que precisamos de muita ocupação de mão de obra indiferenciada em períodos curtos e por isso por vezes é bastante difícil, e também a questão de haver alojamentos condignos para essas pessoas estarem nos territórios, eu diria que é um dos desafios também que o setor tem e que tem que ter muito cuidado na questão social e, no fundo, na integração das pessoas, independentemente de serem portugueses ou migrantes. Nós temos aqui um gráfico em que nos mostra que há um decréscimo da mão de obra neste setor. No entanto, de 2016 a 2019, segundo estes dados da Pordata, houve um ligeiro aumento. Como é que nós explicamos? Nós também temos que ver que na última década houve uma evolução enorme a nível
do crescimento do setor baseado no conhecimento, Sim. na inovação, na tecnologia. Ou seja, houve muitos equipamentos que substituíram alguns trabalhos que habitualmente se faziam com as pessoas. E hoje em dia, também por outro lado, houve um ligeiro aumento na procura de pessoas para o setor, porque houve uma aposta em culturas de grande necessidade de mão de obra. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos pequenos frutos, que eram quase irrelevantes para a economia nacional, valiam muito pouco, por exemplo, nas nossas exportações. Em 2013, o setor dos pequenos frutos exportava cerca de 31 milhões de euros e acabou 2022 com 260 milhões de euros de valor da exportação. E, portanto, todas estas dinâmicas de aposta em alguns subsetores que não se apostavam tanto há 10 anos atrás, também influenciam estas dinâmicas, embora a agricultura tenha que estar sempre preparada para dar resposta ao mercado e à procura que é efetuada. Este aumento de mão de obra também se deve ao crescente, à mão de obra estrangeira e à vinda dos migrantes? Não. Sim, também está relacionada com essa questão, até porque há muito pouca procura da parte dos portugueses para trabalhos indiferenciados. Sim. No entanto, nós não distinguimos os portugueses e os migrantes. Para nós, são todos extremamente importantes, desde que tenham vontade e que queiram integrar as nossas equipas. A CAP tem um projeto piloto com 400 trabalhadores marroquinos. Como está a decorrer este projeto? Esse projeto ainda está agora numa fase em que as empresas se podem candidatar, ou seja, no fundo, a CAP viu que era importante, em conjunto com o IEFP, de fazer um protocolo na vinda de trabalhadores marroquinos para Portugal. Houve uma oportunidade, houve várias reuniões a nível da embaixada também marroquina, houve deslocações a Marrocos para ver como é que podíamos fazer estas bolsas e, no fundo, o que se pretende é identificar pessoas que tenham um perfil para as atividades que nós necessitamos na agricultura e facilitar aos associados da Confederação dos Agricultores de Portugal e às empresas deste setor que estejam interessadas em ter pessoas que já vêm com perfil e com alguma experiência de trabalho a nível agrícola. E agora vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre a importância da agricultura em Portugal, em que temos aqui como convidado o engenheiro Gonçalo Santos Andrade, que é vice-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. E estávamos a falar na questão da mão de obra e a pergunta que surge é se o setor está a investir na questão da formação dos seus dirigentes. Esse é um ponto fundamental em qualquer setor. E o setor agrícola, agroflorestal, agroalimentar, muito precisa de continuar a investir em formação. Nós temos que investir em formação em toda a nossa vida e, portanto, a nível dos dirigentes, torna-se extremamente relevante, quer a nível da nossa governance das empresas, quer a nível dos quadros intermédios e mesmo da mão de obra indiferenciada. Ou seja, a formação deve ser sempre uma aposta que os setores devem ter e o setor agroalimentar desenvolveu em parceria com várias escolas de negócios também formações específicas para o setor agroalimentar. Embora as formações a nível, por exemplo, executivo dos dirigentes são sempre muito também a nível da gestão, da sua organização, a nível de saberem fazer uma boa gestão da própria empresa, conseguirem ter ferramentas financeiras e de análise que consigam tomar as melhores decisões, como é que devem conseguir gerir os seus conselhos de administração, como é que devem gerir as suas equipas, como é que devem valorizar o comportamento humano na organização. É um tema
crucial, e mesmo a aposta na inovação, tecnologia, toda essa parte das operações, quer as operações a nível do campo, quer as operações a nível dos armazéns de concentração da oferta e depois toda a parte da marca, a comunicação. A comunicação é fundamental para nós conseguirmos valorizar e criar valor aos nossos produtos. Nós dependemos muito da imagem que passamos ao consumidor final e, por isso, a nossa marca é a nossa cara perante o consumidor final. E, portanto, toda esta aposta de formação, de uma política comercial e de marketing completamente assertiva, baseada muito no conhecimento também do mercado, é de enorme relevância. Existem incentivos para os novos empresários da área? Existem. Penso que à frente vamos falar um bocadinho na política agrícola comum e, portanto, a política agrícola comum tem alguns incentivos a este nível. Para qualquer trabalho é preciso gosto, e na agricultura também. O que é que tem sido feito para estimular as pessoas a gostarem desta área? Nós temos várias ações de formação a nível da Confederação dos Agricultores de Portugal, mesmo a nível das escolas, de explicar a importância do conhecimento dos animais, das plantas, do seu ciclo, e por isso o gosto vem desde criança. Eu tenho, graças a Deus, a felicidade de ter nascido na 4ª geração de uma família que tem uma casa agrícola e por isso sempre fui educado neste meio. Mas é muito importante as pessoas perceberem que os produtos não vêm de uma fábrica e é importante haver esta formação desde crianças, desde muito jovens, e por isso é importante também nos dias da agricultura na escola, o falarmos com as pessoas que estão, no fundo, que vão ser o futuro do país e que, no fundo, também falar com uma linguagem acessível e perceptível para todos, a fim de todos conseguirem beber a importância do setor. Eu lembro-me quando eu estava, tinha uma professora de Biologia que perguntou de onde é que vinha o leite e uma colega minha disse que o leite vinha e disse a marca do leite, na altura a Mimosa, e falou, vem da Mimosa. Foi geral, assim. Mas isso é muito habitual e muito representativo do que, no fundo, o afastamento do meio rural com o meio urbano, que é muito importante que haja uma maior integração, porque os consumidores cada vez estão mais concentrados nos meios urbanos e, portanto, é importante que percebam os desafios e o sacrifício que o mundo rural faz para eles poderem viver nos meios urbanos. É importante. É importante a participação e empenho de especialistas em economia agrária? Sem dúvida. Uma das áreas onde notamos maior carência na formação, mesmo de executivos, mesmo de gestores das empresas do setor agrícola, agroflorestal e agroalimentar, tem a ver muito com esta parte de controle, contabilidade, finanças, e por isso é muito importante toda esta parte da economia agrária para os negócios que são colocados na terra, sejam negócios que vêm do mercado para a produção e não da produção para o mercado, porque nós temos de ter a certeza e a garantia que vamos ter uma rentabilidade económica destes projetos para termos uma segurança para todos nós. Agora vamos ver uma peça que prepararam para nós. Vamos ver. Ora bem, vamos falar de agricultura. Agricultura. A de agricultura, biodiversidade. Vamos todos aprender o que é sustentabilidade.
Eu sou a PAC. Já ouviste falar de mim? Se não sabes quem eu sou, não faz mal. É por isso que estou aqui. PAC é diminutivo de Política Agrícola Comum. Eu sou uma política europeia que contribui para que todos os cidadãos europeus tenham alimentos saudáveis em casa a preços económicos. E como é que eu faço isto? É simples. O meu papel é incentivar os agricultores a produzirem a quantidade de alimentos necessários e ajudá-los a manter os preços baixos. Desta forma, garantimos que há comida suficiente para toda a gente a preços que todos podemos pagar. A minha contribuição é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a agricultura, o trabalho dos agricultores. Eles são os grandes responsáveis por termos alimentos saudáveis e frescos disponíveis todos os dias. São eles que trabalham arduamente para que nunca nos falte comida. A agricultura é praticada há milhares de anos. As pessoas que viveram durante a pré-história descobriram como produzir alimentos e como domesticar animais. Descobriram que, se o fizessem, poderiam viver mais tempo no mesmo sítio, ter mais alimentos de forma constante e melhorar a sua esperança de vida. Com o passar dos anos e com a evolução da sociedade, a agricultura passou a ser a ocupação de grande parte da população. Com vários países a aventurarem-se na descoberta do mundo, alguns alimentos que se produziam em algumas zonas começaram a ser plantados noutras, o que introduziu novos costumes gastronómicos em várias sociedades. Mais recentemente, com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, começaram a ser descobertas novas formas de produzir alimentos em maiores quantidades e de forma mais constante. A evolução dos métodos de produção e de transporte garantiu a disponibilização de todo o tipo de alimentos todo o ano. Tornou-se possível comer alface, feijão, tomate. É importante que todos nós, enquanto cidadãos europeus, comecemos a reconhecer o trabalho e o mérito do setor agrícola e dos próprios agricultores. Este é um setor e uma atividade indispensável para a nossa vida. Todos os produtos agrícolas que vemos à venda nos supermercados ou nas mercearias, como por exemplo os legumes, as frutas, as hortaliças, os cereais, o leite e a carne, são resultado do trabalho dos agricultores. São resultado da agricultura. Sem a agricultura, não teríamos o que comer. Além da sua importância na produção de alimentos, a agricultura também contribui para a economia europeia. A venda e compra de produtos agrícolas contribui para o desenvolvimento da economia dos países que fazem parte da União Europeia. Outro dos papéis fundamentais da agricultura nos países europeus é a contribuição para a coesão territorial, para o desenvolvimento das regiões interiores. A realidade é que, tendencialmente, essas são as regiões que têm menos população ou que têm a população mais envelhecida. E com o crescente reconhecimento da importância da agricultura para todos, muitas pessoas optam por se dedicar à atividade agrícola e mudar-se para o interior do país. Espero que tenhas gostado de aprender mais sobre a história da agricultura e sobre a sua importância para o nosso dia-a-dia. Continua atento às minhas redes sociais. Ainda temos muito para aprender juntos. Acredito que este vídeo não seja só para os pequeninos, porque os maiores também acredito que tenham gostado da explicação e de todo este vídeo que está tão bem feito. A PAC, que é Política Agrícola Comum, surgiu em 1962 para colmatar algumas necessidades dos produtores agrícolas da União Europeia. Qual é a importância da PAC? Eu acho que ficou bem explicado aqui neste vídeo. Eu acho que é importante as pessoas fazerem alguma reflexão o que era a vida antes de haver uma política agrícola comum
a sua importância, que foi demonstrada agora neste período muito complexo Sim. da pandemia, e perceber que o orçamento familiar para a alimentação, antes de haver uma política agrícola comum, eram cerca de 70%. Neste momento, anda na volta dos 20% no máximo. E por isso isto demonstra bem a importância da política agrícola comum, não só para a questão dos agricultores e da coesão do território, mas para o consumidor final, que é o principal beneficiado Sim. de haver uma política agrícola comum. Ou seja, esta enorme resiliência que o setor demonstrou, que é a única política europeia que existe com uma estratégia forte, com um objetivo muito concreto, que é a produção de alimentos, é fundamental. Como é que foi a negociação do plano estratégico da PAC para o período de 2023 a 2027? Infelizmente, a Confederação dos Agricultores de Portugal não foi ouvido, tem uma componente, tem um corpo técnico com conhecimento enorme, com vasta experiência de toda a política agrícola comum e de quadros comunitários anteriores, e houve uma decisão desta senhora Ministra da Agricultura e da Alimentação de fazer um caminho quase sozinha, sem ouvir o setor. Isto tem um perigo muito grande. Sim. A nova política agrícola comum para Portugal são 6,6 mil milhões de euros para o período de 2023 a 2027, em que 1,9 mil milhões de euros estão destinados ao ambiente, à biodiversidade, aos ecorregimes, e isto é grave, não é grave em termos de ambição. É muito bom que a União Europeia tenha a ambição de ser líder mundial no combate às alterações climáticas, mas devemos ser muito pragmáticos e devemos olhar para os números. Com esta estratégia que foi aprovada, irá haver uma redução de produção de alimentos, e para nós isso não é sustentável. Nós temos é que produzir mais utilizando menos recursos. Essa é a sustentabilidade que o setor necessita. Nós, até setembro, vamos ter que ter uma profunda revisão desta política agrícola comum para os próximos anos, porque não é admissível, a nível da União Europeia, só para lhe dar uma ideia Sim. de grandeza, a União Europeia, a 27, neste momento contribui com 7,5% da emissão total de gases de efeito de estufa. Não estou a falar do setor agrícola, estou a falar da União Europeia. A União Europeia, desde 1990, reduziu 32% as suas emissões de gases de efeito de estufa. Nós temos os Estados Unidos e a China, que são os grandes poluidores mundiais, que continuam com estratégias completamente diferentes, embora haja um objetivo de mitigação e diminuição. Agora, se nós admitirmos que não é verdade que a agricultura da União Europeia a 27 representa 20% desses 7,5%, estamos a dizer que todo o setor agrícola contribui com 1,5% da emissão mundial de gases de efeito de estufa. Nós não podemos condenar os consumidores da União Europeia em não terem produtos produzidos pelos europeus, onde os portugueses estão incluídos, porque 1,5% das emissões de gases de efeito de estufa mundiais. Não é lógico, Sim. não tem qualquer coerência. Ou seja, nós queremos uma agricultura mais sustentável, baseada sempre no equilíbrio adequado entre a sustentabilidade ambiental, social e económica, mas que os consumidores europeus tenham acesso a produtos de elevada qualidade, com segurança alimentar e a preços acessíveis. Isso só é possível com uma revisão da política agrícola comum e sem haver este radicalismo a nível do Pacto Ecológico Europeu, da estratégia do Prado ao Prado, que são muito bem-vindos, mas que têm que ser revistas a metas, porque a sustentabilidade só é possível produzindo mais, utilizando menos recursos. Se o resultado final for menor produção, nunca será sustentável. Estão os produtores agrícolas portugueses preparados para o desafio do combate às alterações climáticas? É assim, os agricultores nesta última década houve uma enorme evolução do setor. Eu acho que é perceptível mesmo nestas peças que mostraram. Sim. Foi a ambição agro 2020-2030. Isto não era possível, se calhar,
há 10 ou 15 anos atrás. Isto demonstra um setor altamente preparado, que baseia sempre o seu crescimento no conhecimento, na inovação, na tecnologia, e por isso os agricultores estão hoje muito mais preparados do que estavam há 10 anos atrás. No entanto, é importante que estes agricultores cooperem entre eles. Um dos grandes desafios que Portugal tem é que consiga organizar a produção, porque os nano e microagricultores são muito importantes, desde que integrados em estruturas como, por exemplo, as organizações de produtores. Porque se nós estivermos a dar ajudas a esses pequenos agricultores e não os incentivarmos a estarem organizados, o que acontece é que eles vão sobrevivendo mal, com dificuldades, e vão prejudicar o mercado, porque ao não estarem organizados, vão prejudicar os preços praticados e não vai ser bom para ninguém. Portanto, esta questão de organizar o setor, organizar a produção, tentarmos ficar mais perto da média europeia de organização. Posso lhe dar um exemplo, por exemplo, no setor que eu conheço melhor, das frutas e legumes. Apenas 20% do valor da produção, a produção atingiu o ano passado 4 mil milhões de euros, só 20% é que está organizado. A média europeia são 50%. Países como, por exemplo, a Bélgica, que é um país mais pequeno que o nosso, mais de 90% da produção é organizada e canalizada por essas organizações de produtores. O que é que isto faz? Faz que os agricultores pequenos sejam mais protegidos, beneficiam desta escala e dimensão de grupo e, por outro lado, também permite a que o setor primário tenha um maior poder negocial para conseguir remunerar melhor a produção. A ambição da União Europeia com o Pacto Ecológico e a estratégia do Prado ao Prato vão ajudar? Como lhe referi anteriormente, a ambição é positiva. Nós achamos que a União Europeia ser líder no combate às alterações climáticas é muito bom, mas não nos podemos esquecer que desde 1990 até agora já reduzimos 32%. E, portanto, todas as metas definidas no Pacto Ecológico Europeu e principalmente na estratégia do Prado ao Prato necessitam de uma revisão profunda para não colocarmos em causa o aumento e a resiliência dos produtores, dos agricultores da União Europeia, onde Portugal se insere, porque senão vamos ficar numa desvantagem competitiva gigantesca face a outras geografias de grande relevância de produção. Este setor investe na promoção internacional. Qual é a importância da exportação e da internacionalização do setor agrícola? É assim, o setor tem apostado cada vez mais na exportação e na internacionalização. Mais na exportação, porque a internacionalização, no fundo, é a abertura de escritórios das nossas empresas lá fora. Também existem excelentes exemplos, mas todos os setores, por exemplo, o vinho está muito bem organizado a nível da promoção internacional. Começamos também a ter grandes exemplos, por exemplo, nas frutas e legumes, também com grandes presenças internacionais a nível das principais feiras. Nós, basta lermos as notícias que vemos Portugal já a ser país parceiro, que no fundo o país parceiro o que é que quer dizer? É ser o país que está em destaque nesses eventos. E Portugal já ganhou várias vezes a questão do país parceiro em várias feiras de vários subsetores do agroalimentar, e isso demonstra um enorme investimento. As empresas já não vão separadamente com os seus stands de 10 ou 15 metros quadrados. Começamos nas principais feiras a ver manchas enormes de Portugal com 500, 600, 800 metros quadrados, e isso dá uma notoriedade ao país, demonstra uma enorme coesão entre as empresas, cooperação empresarial, e os próprios compradores já reconhecem Portugal como uma geografia de produção de qualidade. Nós somos o único país na latitude sul da Europa que tem uma influência atlântica. Ou seja, nós temos a mesma latitude
que a Califórnia, que tem com a influência do Pacífico. Sim. Nós temos alguns investidores, por exemplo, da Califórnia, a só quererem na Europa vir para Portugal, porque é a única geografia que lhes garante as condições a nível climáticas, que lhes proporciona produzir alguns produtos ao longo de todas as semanas do ano. E esta diferenciação que nós temos que saber aproveitar e valorizar, porque se nós não aproveitarmos esta situação, principalmente apostando na questão de maiores reservas de água e modernização do que já temos, alguém vai aproveitar esta oportunidade. Sim. E nós não queremos perder a oportunidade. Claro. O nosso programa, infelizmente, está na reta final, muito mais haveria a dizer, mas uma mensagem final para quem está lá em casa. Quero que acreditem muito neste setor. Este setor utiliza água para a produção de alimentos. Nós precisamos de mais reservas de água para conseguir cada vez produzir mais, com maior segurança alimentar, e podem contar com os agricultores portugueses para terem em casa produtos de enorme qualidade que vos permite fazer uma dieta equilibrada e saudável. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e eu quero agradecer a todos aqueles que trabalham neste setor agrícola, reconhecer o que vai no nosso coração é essa gratidão também por neste tempo de pandemia não nos terem faltado. Isso realmente o nosso muito obrigada. Continuem firmes e fortes a lutar pela agricultura em Portugal porque vale a pena. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.